Êxodo capítulo 12, o texto diz: O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: No 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como um estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é viva, eficaz, suficiente, a Escritura Sagrada. A sua palavra que dá forma à nossa vida, que transforma-nos em quem o Senhor quer que nós sejamos e nos torna aptos a cumprir a sua vontade. Pai, eu oro para que, através da pregação da tua palavra, o Senhor produza em nós os resultados que o Senhor quer produzir. Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas mentes, que nós sejamos ensináveis, que nós sejamos humildes, Pai, para acolher e receber essa palavra, que é poderosa, Pai. Nós te louvamos, te pedimos que o Senhor ajude as nossas mentes, que nós estejamos focados, que a nossa atenção, que o nosso coração esteja pronto para receber essa semente e que ela produza frutos. É o que eu te peço, em teu nome. Amém. Israel ficou na situação de escravidão no Egito 430 anos, até que Deus envia um homem chamado Moisés a Faraó com uma mensagem: Olha, Faraó, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó: Quem que te enviou? Moisés falou: O Senhor. E a resposta de Faraó foi: Quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e eu não deixarei Israel ir. Então, já que Faraó não conhecia Deus, o Senhor trouxe então um cartão de visitas para Faraó. 10 pragas contra a nação dele, executando ali juízo sobre, não somente sobre Faraó, mas sobre todos os deuses do Egito.
porque eles acreditavam, os egípcios, em vários deuses, havia um panteão de deuses egípcios, né? E que cada um protegia uma parte da sociedade deles. No entanto, quando vem rãs, piolhos, pestes, chuva de pedras, praga de matando animais, enfim, úlceras, mar se transformando em sangue, Deus mostrou para aquele povo que os deuses deles não eram nada e que sequer existiam, porque eles não podiam evitar o que estava acontecendo com o Egito. E foi nessa ocasião que a Páscoa do Senhor foi instituída, em Gênesis capítulo 12, num espaço de tempo entre a 9ª praga e a 10ª. E a 10ª praga seria o quê? O ultimato de Javé, o Deus de Israel. Ele já tinha enviado 9 pragas, Faraó insistia em não permitir o povo ir embora. E aí no capítulo 4, 22 e 23 de Êxodo, Deus mostra e ele fala o porquê que ele trouxe a 10ª praga, que foi a matança dos filhos dos egípcios, do primogênito, né, de cada família. Ele disse: dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixe o meu filho ir para que me cultue, mas recusaste deixá-lo ir. Por isso eu vou matar o teu primogênito, faraó. Você está segurando meu primogênito aí dentro do Egito. Israel é meu filho, e eu vou matar o teu primogênito. Só que a 10ª praga não matou só o primogênito de Faraó. Ela matou o primogênito de todas as famílias do Egito. De forma que havia choro em todas as casas. E em todas as casas havia um velório. Assim, então, todos os falsos deuses de Faraó foram derrotados. E ele conheceu não somente o Senhor, que ele disse, quem é o Senhor? Mas ele também conheceu a ira do único Deus vivo e verdadeiro. Que é uma parte da mensagem que a gente às vezes esconde, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. A ira de Deus é revelada nas Escrituras. Só que enquanto isso, na mesma noite em que os filhos dos egípcios morreram, os seus escravos israelitas celebraram uma festa ao Senhor. No Egito era lamento, era tristeza, mas o povo de Israel, debaixo da luz, não em trevas, eles celebravam uma festa ao Senhor. E essa era a primeira Páscoa do Senhor que foi celebrada ainda dentro do Egito. E aqui é importante a gente dizer que o pessoal, nessa época, sempre costuma dizer, Páscoa é passagem, é o povo passando do Egito para o deserto. Na verdade, não. Já vocês vão entender onde está a passagem. É claro que o povo estava prestes a sair do Egito, mas a primeira Páscoa, ela foi celebrada ainda dentro do Egito. Já a gente vai entender o significado da Páscoa. Nos versículos 1 a 11 que nós lemos, eles mostram como Deus foi detalhista em descrever como essa festa deveria ter sido celebrada pelo povo, ou deveria ser celebrada pelo povo. Ele especificou, por exemplo, o tempo em que a festa deveria ser celebrada. Ele disse que deveria ser no primeiro mês, o mês de Abib, segundo o calendário religioso judaico, o que equivale ao nosso mês de março, abril, mais ou menos por aí. Ele especificou que um sacrifício deveria ser feito na festa. Na comunidade, na verdade, vários sacrifícios, um por família. Um cordeiro sem defeito deveria ser separado no dia 10 do mês de Abib e cortado no crepúsculo da tarde do dia 14. E então, depois que a comunidade toda, cada família matava um cordeiro, sacrificava, eles voltavam para suas casas
e preparavam um banquete de comunhão. Sendo que as famílias que eram pequenas demais para comer um cordeiro, né? Eu acho que eu daria conta, mas nem toda a família dava conta, às vezes a família era pequenininha. Então o que ela fazia? Ela juntava com outras famílias para poder dar tudo certo. Então é uma refeição de comunhão, de partilha que acontecia na época da Páscoa. E essa é a primeira Páscoa. E aí então, por ordem divina, o que os israelitas fizeram? Eles pintaram os umbrais das portas e a viga com sangue, sinalizando que os hóspedes daquela casa faziam parte do povo da aliança. E Deus também especificou até o cardápio da festa. Olha só como Deus foi detalhista. E ele disse: o cardápio vai ser cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. E esse cordeiro, ele tinha uma forma específica também de ser preparado. Ele não poderia ser comido cru nem cozido, porque esse era um costume dos idólatras e dos pagãos. Mas ele deveria ser consumido inteiramente, sem deixar sobra, ou se sobrasse, deveria ser queimado no dia seguinte. Deus colocou todas essas especificações a respeito da festa da Páscoa. E por fim, o Senhor especificou até mesmo o traje da festa. Parece um pouco óbvio, porque está escrito assim que os hebreus deveriam comer com o cinto na cintura, com os sapatos nos pés e o cajado na mão. Você fala, que ordem meio estranha, né? Mas o que Deus estava querendo dizer, vocês vão comer prontos para sair do Egito, porque é o último dia, é a última noite que vocês estão dentro dessa terra. E aí então, depois de todas essas designações, Deus declarou: esta é a Páscoa do Senhor. Ele é o dono da festa, foi Ele quem instituiu e foi Ele quem detalhou nas Escrituras como deveria ser feita a Páscoa. E agora, por último, eu trouxe a informação mais importante, que estão nos versículos 12 a 14. Agora Deus vai explicar o porquê que Ele está mandando o povo fazer tudo isso. Ele diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através das vossas gerações. Quer dizer, enquanto na casa dos egípcios tinha velório, na casa dos israelitas tinha celebração. Enquanto na casa dos egípcios foi uma noite de pranto, na casa dos hebreus foi uma noite de festa. Enquanto na casa dos egípcios a família foi reduzida, porque em toda casa há um velório, na casa dos hebreus a família está completa. Enquanto há praga na casa egípcia, há proteção na casa dos hebreus, a salvação. De um lado está o juízo de Deus sobre os deuses egípcios e sobre toda a nação, mas do outro está a graça de Deus ali, protegendo e salvando os hebreus. Numa casa há morte, mas na outra todas as pessoas da família permanecem vivas. Então a Páscoa, o que era? O que é a Páscoa? A Páscoa era a comemoração de que a ira de Deus tinha sido desviada da casa dos hebreus. E a grande pergunta, e importante para a gente entender o significado da Páscoa, vem agora. Por que a ira de Deus foi desviada da casa dos hebreus? Por que será? O perigo aqui é nós pensarmos em Israel como um povo bom, que foi oprimido por um povo mau, mas que alcançou meramente uma libertação sociopolítica.
A gente pode ser tentado assim, não, porque Israel era do bem e o Egito era do mal. Não, porque Israel era o povo de Deus e os egípcios não eram. Simples assim. Não, porque Israel, enfim, eles obedeciam a Deus, será que é isso? Por que será que Deus livrou Israel? E uma grande mentira tem sido ensinada nos púlpitos no tempo de Páscoa, nas nossas igrejas, nas igrejas que nós vemos por aí, né? Tem sido ensinado que naquela noite houve morte apenas na casa dos egípcios. E isso é uma grande mentira. Na verdade, houve morte em todas as casas, inclusive a dos hebreus. E antes que você me chame de herege, a diferença é que enquanto na casa dos egípcios, o filho mais velho, o primogênito da família, morre por causa do juízo de Deus, na casa dos hebreus, um cordeiro morre pelo filho primogênito da família. Um cordeiro substitui o filho primogênito da família. É por isso que tem festa. Não tem festa porque Israel é bom. Não tem festa porque Deus prefere essa nacionalidade. Tem festa por causa da graça. Tem festa por causa do Senhor e não por causa deles. Eles não fizeram nada para merecer. Um cordeiro morreu para que não houvesse morte na casa dos hebreus. Deus não desviou das casas dos hebreus por mérito dos hebreus, mas porque havia sangue nos umbrais e nas vigas das portas. E é claro que esse sangue indica que o cordeiro teve que morrer para o sangue ser passado na porta. A palavra Páscoa, ela é uma palavra do hebraico Pessah, ou Pesach, dependendo da forma. E ela significa passar por cima. Ou seja, o sangue nos umbrais e na viga da porta fazia com que, ou fez com que, o anjo destruidor, no momento em que ele passa, matando os primogênitos das famílias dos egípcios, quando ele vê o sangue na porta, ele pula aquela casa. Ele passa por cima, e agora sim está o significado da Páscoa. Não é passagem do povo saindo do Egito, ainda que esteja relacionado. Mas o Pessah, o passagem, é o anjo da destruição, ou o Senhor passando por cima da casa, daquelas casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro. Esse é o significado da Páscoa. A ira de Deus sendo desviada de pessoas por causa do sangue do Cordeiro. Não foi porque Deus não sabia quem estava na casa, mas porque Ele sabia que havia pecadores ali. Deus sabe exatamente quem está dentro de cada casa. Mas coloca o sangue, porque senão vocês vão morrer também. Ah não, mas eu não vou passar o sangue porque eu sou uma pessoa boa. Eu não vou passar o sangue porque eu conheço a lei. Não, eu não vou passar o sangue nos umbrais porque eu sou judeu, eu sou hebreu, melhor dizendo, né? Deus não vai fazer nada comigo, minha nacionalidade é boa, eu não sou essas tranqueiras que escravizaram a gente. Vai morrer também. Se não tiver sangue, vai morrer também, porque o hebreu era tão pecador quanto o egípcio. Somente o sangue do Cordeiro poderia desviar a ira de Deus de quem quer que fosse. Não se tratava de mérito nem de nacionalidade, mas apenas da graça de Deus. Então, naquele mesmo dia, o povo escolhido foi liberto do domínio de Faraó, pela mão poderosa do Senhor, depois de 430 anos de servidão. E Deus realizou tudo isso, sustentando sua afirmação: eu sou o Senhor. Os egípcios estavam achando que os deuses deles eram grandes. E aí Deus foi falando: eu sou o Senhor. Ele mandava as rãs e dizia: eu sou o Senhor. Ele mandava os piolhos e dizia: eu sou o Senhor. Ele mandava as pestes e dizia: eu sou o Senhor. Ele transformava a água em sangue e dizia: eu sou o Senhor. E essa é a mensagem que permanece intacta nesse texto até o fim. Ele é o Senhor. E ponto. E não há quem possa resistir à vontade dele. E não há quem possa ir contra ele.
A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? No livro de Isaías. E aí Deus deu uma recomendação, na verdade uma ordem. Contem isso para as gerações futuras. Quando os filhos de vocês perguntarem, pai, por que o Senhor está passando sangue nos umbrais das portas? Explica para ele que no dia em que estava tendo velório em todas as casas egípcias, eu passei por cima daquelas que estavam marcadas pelo sangue. Será que os hebreus obedeceram à ordem de Deus? Com certeza, senão a gente não estava celebrando a Páscoa hoje. Dando um salto para o Novo Testamento. O livro de Hebreus diz que a lei era como uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei era uma sombra, mas existe uma imagem exata. O livro de Colossenses 1:27 diz que esses símbolos, como o cordeiro, são sombras, mas diz que a realidade é Cristo. E tanto é verdade que quando João Batista viu Jesus chegando, ele falou assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele proclama Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que com uma diferença. Os cordeiros do Primeiro Testamento eram sombras, mas o Cordeiro chamado Cristo é realidade. Os cordeiros do Primeiro Testamento são símbolos, mas o Cordeiro Jesus Cristo é a imagem exata das coisas. Os cordeiros do Primeiro Testamento não tinham poder para expiar pecados, mas João disse, este é o Cordeiro de Deus que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Ele verdadeiramente expia os pecados. Os cordeiros do Primeiro Testamento eram sacrificados sempre, ano após ano. Uma vez por ano tinha que ficar sacrificando animais. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro definitivo de Deus. Os cordeiros do Primeiro Testamento, eles morriam e permaneciam mortos. Mas Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, a imagem exata das coisas, ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Os cordeiros do Primeiro Testamento foram vencidos pela morte, mas o Cordeiro do Novo Testamento, ele vence a morte. Essa é a grande diferença. E onde nós entramos nisso? Nós estávamos endividados e condenados, mas um cordeiro foi entregue no nosso lugar, na cruz do Calvário. E ele disse, tetelestai. Ele disse, está consumado. Ele disse, está feito. Ele disse, está pago. Isso significa que agora, mediante a fé na obra de Cristo, a dívida que nos era contrária foi liquidada por Ele. Ele pagou o preço dessa dívida. E agora os salvos, então, foram substituídos e perdoados. Quando Cristo derramou seu sangue na cruz, a ira de Deus foi desviada de nós. Ela passou por cima. Passagem, Páscoa. A ira de Deus foi desviada de nós. Louvado seja o Senhor por isso. E assim, como no caso de Israel, que não tinha mérito algum, não havia nada, absolutamente nada, que eu e você pudéssemos fazer para desviar a ira de Deus de nós. Somente o sangue do Cordeiro pode fazer isso. Somente a justiça dele. Por isso a maior besteira é quando a gente se enche de justiça contra qualquer outra pessoa que existe. Porque todos nós só somos aceitos por ele por causa da justiça dele. Grande bobagem é a gente se encher de justiça uns contra os outros. Porque na verdade nós não temos justiça alguma. Mas somente a justiça de Cristo é quem pode nos justificar. É só isso. E é por isso que nós dizemos, como diz 1 Coríntios 5,7, nosso Cordeiro da Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado. As mulheres chegaram no túmulo domingo de manhã e o anjo falou, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando no cemitério quem está vivo? Não perde o tempo de vocês, ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 54 a 57, diz que a morte foi engolida pela vitória. E aí diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e somente por meio dele. É isso que o Evangelho nos traz, porque ele venceu a morte e a esperança. Porque ele venceu a morte, a gente pode se alegrar. E aí talvez você me pergunte, mas e o problema da morte? Eu ainda vou morrer. Vai mesmo. Ah, mas você é pastor e vai morrer também? Vou, estamos juntos. Na verdade, a vida é uma fila onde todo mundo vai morrer. Não estou querendo te desesperar, mas todo mundo vai morrer. Você vai morrer. Dá uma palavra de esperança para o seu irmão do seu lado. Você vai morrer. Fala para ele. Mas entende uma coisa. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, a gente fica pensando isso da forma errada. A gente pensa que a gente está ali numa treta tentando tirar uma pessoa do inferno. Mas se você estudar esse texto a fundo, o que o texto está dizendo? Que as portas do Hades não podem segurar nenhum cristão no inferno. Porque Jesus já engoliu a morte na cruz. Acabou. Quer dizer, gente, mesmo que a gente morrer, a vida faz todo sentido. E na verdade, mesmo que a gente morrer, a gente não morre eternamente. Porque a gente crê naquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. Acabou. Não tem mais do que você ter medo, do que nós termos medo. Por que eu tenho que ter medo de alguma coisa, se até mesmo se eu morrer, eu vou viver eternamente e com Ele? É por isso que Paulo fala, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembro uma vez que eu estava voltando a pé do Zaire, eu era meio maluco, adolescente. E minha mãe falou, você fica voltando a pé do Zaire, eu não quero mais que você faz isso. E se uma hora você morrer? Eu falei para minha mãe, mãe, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ela falou, lucro para você, porque eu sou eu que vou pagar o caixão. E eu estava querendo ser bíblico e eu falei, até que tem uma lógica do que ela falou. Você não quer pensar em você? Então pense em mim, que estou duro e vou ter que pagar o caixão. Faz sentido. Mas, gente, os nossos traumas, as nossas depressões, ansiedades, dificuldades de lidar com todas as tarefas que estão no nosso caminho, na sua profissão, na sua casa, e às vezes sua cabeça está quase explodindo, você já não sabe mais o que fazer. Mas entende uma coisa, a morte foi vencida. O que está te preocupando hoje? O que me preocupa hoje? Se a morte está vencida. O que nos resta fazer ao saber que a morte está vencida? É fazer o que Israel fez, é celebrar, é comemorar, é amar esse Deus de todo o coração, é responder à salvação com obediência, com amor, com serviço, com amor ao reino dele, com amor à obra dele, com amor à igreja dele. A maior forma de missão, a forma de missão escolhida por Deus, que é a melhor de todas, que é a igreja local. Amando a igreja local, servindo a igreja local, respondendo ao reino de Deus e à graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Este mundo, as pessoas estão morrendo em trevas, cegas, em seus delitos e pecados. Mas por que a gente ainda está fazendo festa? Por que crente come tanto? Por que a gente senta em volta da mesa, mesmo às vezes com um furacão na nossa vida, senta com os irmãos, está cheio de problemas, e parece que não está acontecendo nada? Porque a gente sabe que independente do que aconteça nessa vida, Ele vive. E se isso não trouxer esperança para você, não existe mais nada que pode trazer. Se isso não trouxer esperança para mim, eu não creio que a única coisa que Deus espera de nós é que a gente grite
faça gritos de ressurreição. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Mais do que isso, entenda o propósito. Ele ressuscitou para a gente também ressuscitar para uma nova vida, para a gente não mais viver no pecado, para a gente viver para a glória dele. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa que é insignificante, enquanto Deus está falando, ou a Escritura está dizendo, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E às vezes eu ainda estou vivendo para mim mesmo e estou preocupado com um monte de coisa que não importa, mas a gente primeiro precisa se preocupar com aquelas que importam. Ele morreu para eu não viver mais para mim. Ele morreu para você não viver mais para você, mas para nós vivermos para o reino dele, para a glória dele, para o louvor dele. Como a gente tem vivido hoje. É importante lembrar que no começo do sermão eu falei que quando Deus envia Moisés para falar com o faraó, ele tem uma mensagem para faraó. Eu quero tirar o meu povo do Egito. Para quê? Para ele me prestar culto no deserto. Tem um propósito. A libertação, sair do Egito não é um fim em si mesmo. Deus está tirando Israel do Egito, para Israel agora, a partir de então, viver para a glória de Deus, somente para a glória de Deus, para Israel cultuar o Senhor no deserto, para Israel servir ao Senhor. Aliás, a mesma palavra que é usada no hebraico para se referir à servidão de Israel no Egito, é a mesma palavra usada para o povo servir ao Senhor no deserto. Isso é muito interessante. O que isso sugere para a gente? Que Deus está tirando o povo da escravidão para a escravidão. Como assim? Não é para a liberdade. Sim, é para a liberdade, mas a liberdade no Evangelho é uma escravidão. Entenda isso. Sabe o quê? Ele tira Israel do Egito, compra Israel, e agora Israel vive para ele. Israel é escravo de Deus agora. E isso aconteceu com a gente no Novo Testamento. Que Cristo derramou o seu sangue por nós, derramou o sangue dele por nós e nos comprou. Então nós não pertencemos a nós mesmos. Aí você fala, ai Jesus, Deus me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. É verdade, mas você não deixou de ser escravo, só trocou o Senhor. Você era escravo do pecado, agora você é escravo de Jesus. Mas se eu ainda estou vivendo para mim mesmo, eu ainda estou morto. Deus nos livrou da escravidão do pecado para nos tornar escravos da justiça. Deus nos criou para cultuar e Deus nos comprou também para nós cultuarmos o nome dele. E aqui, para a gente caminhar para o final, a forma como nós tratamos o culto hoje reflete a mesma importância que Deus tem nas nossas vidas. Não tem como separar uma coisa e outra. Isso envolve frequência, pontualidade, o ânimo com que a gente cultua o Senhor, a atenção que a gente tem no culto. Isso envolve o serviço. Nós estamos vivendo num tempo, e eu não estou falando somente daqui, em que você vê igrejas que têm 30, 40 anos de existência e você vê ali as mesmas pessoas trabalhando com 7 cargos na igreja. Mas por quê? Porque outras pessoas não se disponibilizam. Gente, o Senhor nos libertou do domínio das trevas para nós servirmos ao reino dele. Então é muito importante que cada um de nós nos envolvamos com o reino de Deus. Qual é seu dom? Qual é seu talento? O que você tem vontade de fazer? Converse com a gente. Sempre tem trabalho no reino de Deus. Então isso envolve frequência, pontualidade, ânimo, atenção, serviço, a qualidade com a qual a gente oferece o serviço ao Senhor. No reino, envolve a verdade, envolve a centralidade de Deus também. Se a gente fizer um culto centrado nos homens, está errado também. Quando nós fazemos o culto pensando sempre nas pessoas e não em Deus, pensando no que nós queremos e não no que a palavra diz.
Isso é muito importante a gente pensar. A forma como nós tratamos o culto hoje reflete a mesma importância que Deus tem nas nossas vidas. E aqui algumas perguntas para a gente pensar. Como eu posso dizer que Deus é a prioridade da minha vida, se Ele ainda não tem sido nem a prioridade da minha semana? Porque o primeiro dia da semana é domingo. Domingo, desde o primeiro século, é o que a gente chama de dia do Senhor. Se eu não valorizo o dia do Senhor, se eu substituo o culto por qualquer outra coisa, por qualquer outra atividade, seja por cansaço, chuva, calor, aniversário, lazer, entretenimento, seja o que for, será que o dia do Senhor mesmo, ou ele é meu, ou eu ainda estou vivendo para mim? Entende? Jesus saiu do túmulo para a gente sair também. E sair do túmulo envolve também entregar a Ele a primícia de quem nós somos, a primícia da nossa semana. Quando o Senhor é a nossa prioridade, o culto também é a nossa prioridade. E eu louvo ao Senhor porque Deus usou muito a vida do meu pai. Eu convivi com ele 12 anos antes dele morrer. Mas ele nos ensinou a valorizar o culto. Não era algo normal faltar num culto. Hoje as pessoas faltam num culto por qualquer motivo. E o fenômeno da pandemia trouxe um monte de coisa estranha, culto online. Se você analisar isso a partir da teologia bíblica e sistemática, você vai observar que não faz o menor sentido. Isso está sendo uma muleta para algumas pessoas deixarem de congregar, enquanto na verdade Hebreus diz: não abandoneis a sua congregação. Abandonar a congregação, quando a gente é membro, é pecado. Está escrito no livro de Hebreus. E, infelizmente, essas muletas mais atrapalharam, em algum momento ajudou, mas hoje mais atrapalha do que ajuda. Porque tem pessoas que pararam na pandemia e estão longe até hoje. Quantas você conhece? Quantas pessoas na pandemia já desistiram? Será que se vier perseguição a gente desiste? Não, a gente está desistindo por menos até. Será que se alguém colocar a espada do nosso pescoço, a gente desiste? Não, a gente já está desistindo por entretenimento. Você quer ver a centralidade de Deus na vida de uma pessoa, vê como ela trata o culto. E por que a gente leva o culto a sério? Porque nós somos resgatados para cultuar. Quando Deus vai tirar Israel do Egito, Ele fala: avisa o faraó que eu quero libertá-los para eles me cultuar. E quando Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para quê? Para cultuar, para servir, para não viver em torno de si mesmo. E não adianta procurar alegria no dinheiro, no prazer ou em qualquer coisa dessa vida. Sabe por quê? Porque enquanto a nossa vida for em torno de nós mesmos, infelicidade atrás de infelicidade. E busca dessa felicidade em um monte de coisa passageira. Mas não procura naquilo que é passageiro, aquilo que você só pode encontrar no que é eterno. Não adianta. É perda de tempo. Ele nos resgatou para a gente prestar culto. O que Jesus fez na cruz foi para a gente viver esse momento que a gente está vivendo agora. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu gosto da Páscoa, dos gritos de ressurreição. Eu gosto quando a gente fala: Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, isso é maravilhoso. Mas eu fico imaginando Deus olhando para a gente e falando: peraí, Ele fica gritando lá, isso aí, que ressuscitou, que tal, mas não vive para mim, vive em torno dele mesmo. Vive para os próprios prazeres. Não serve, não cultua, não... Entende? Se você tiver que pegar uma frase aqui, a cruz não é um fim em si mesmo. A cruz é um meio que Deus usou para nos reconciliar com Deus.
e nos reconciliar com Deus nos leva a colocá-lo no centro das nossas vidas. E colocá-lo no centro das nossas vidas é nos levar a cultuá-lo de todo o coração, com todo o nosso ser. A minha oração hoje é para que o culto ao Senhor seja uma prioridade nas nossas vidas.